Você já parou para pensar no peso que a invisibilidade tem na vida de um ser humano? Não falo daquela invisibilidade dos contos de fadas, dos superpoderes que as crianças sonham em ter. Falo da invisibilidade real, cruel, silenciosa. Aquela que acontece no meio de uma rua movimentada, sob a luz do dia, quando dezenas, centenas de pessoas passam por você e nenhuma delas realmente te enxerga. Os olhos cruzam com os seus, mas é como se olhassem através de uma vidraça vazia. Ser ignorado dói mais do que ser rejeitado. A rejeição, por pior que seja, ainda é um reconhecimento de que você existe. A indiferença, por outro lado, apaga a sua humanidade, tira o seu contorno, faz com que você duvide se o seu coração ainda está batendo, já que ninguém parece escutar o som dele. Quantas vezes você já se sentiu uma sombra na sua própria história? Quantas vezes precisou gritar em silêncio, esperando que uma única alma no mundo pudesse perceber a sua dor? Ana Júlia conhecia essa dor intimamente. Aos 26 anos de idade, ela carregava nos ombros o peso de uma vida inteira de esquecimento. O seu rosto, marcado pelo sol implacável e pela poeira das calçadas, ainda guardava traços de uma juventude que ela nunca teve a chance de aproveitar. Os olhos, de um castanho profundo e melancólico, pareciam duas janelas antigas de uma casa abandonada, onde a esperança há muito tempo havia deixado de morar. Ela vivia nas ruas de uma cidade cujo nome não importa mais, pois para ela, aquele lugar nunca foi um lar, foi apenas um cenário de dor. As noites frias dormidas sob marquises de lojas de luxo, os dias inteiros caminhando em busca de um pedaço de pão velho ou de um olhar de compaixão que quase nunca vinha. O mundo ao redor dela girava rápido demais. As pessoas corriam para os seus trabalhos, voltavam para as suas famílias, reclamavam de problemas pequenos, do trânsito, da chuva, do café que esfriou. Enquanto isso, Ana Júlia lutava diariamente apenas para continuar respirando. Ela usava um vestido velho, de um tecido que um dia talvez tenha sido azul, mas que agora ostentava uma cor indefinida de desgaste e tempo. O vestido era coberto por pequenos remendos que ela mesma costurava, usando fios soltos que encontrava pelo caminho e uma agulha torta e enferrujada que guardava como um tesouro. Cada remendo naquele pano gasto era um retrato fiel da sua própria alma, costurada às pressas, cheia de cicatrizes, tentando se manter inteira apesar de todos os rasgos que a vida havia feito. Se você que me escuta agora já passou por momentos em que precisou juntar os pedaços da sua própria vida, se você sabe o que é recomeçar mesmo quando não resta quase nada, eu peço que se inscreva no nosso canal. Faça parte da nossa comunidade de vozes e histórias. Ative o sininho para não perder nenhum dos nossos encontros. Deixe o seu curtir, porque cada gesto seu ajuda essa história a alcançar corações que talvez estejam precisando ouvir exatamente essas palavras hoje. E me conte nos comentários de qual cidade ou estado você está acompanhando essa narrativa. Eu gosto de imaginar até onde a nossa voz consegue chegar, unindo pessoas que compreendem o valor das lutas silenciosas de cada um. A exaustão de Ana Júlia não era apenas física. As pernas doíam, as solas dos pés estavam calejadas de andar sem destino, mas o que mais pesava era a alma. Uma manhã, antes mesmo que os primeiros raios de sol começassem a aquecer as pedras de paralelepípedo da praça onde havia dormido, ela tomou uma decisão. Não foi uma escolha planejada, com prós e contras colocados na balança. Foi o puro instinto de sobrevivência. Um grito mudo de uma mulher que decidiu que preferia morrer de cansaço em uma estrada desconhecida a continuar morrendo de invisibilidade naquela cidade fria. Ela se levantou, limpou a poeira do vestido remendado e pegou a sua única bagagem no mundo. Era uma mala velha, tão velha quanto a sua própria história de sofrimento. A estrutura estava deformada, a alça remendada com um pedaço de corda áspera, e o zíper há muito tempo havia quebrado, sendo mantido fechado por um cinto masculino esgarçado que ela encontrou no lixo. Dentro da mala não havia riquezas.
Havia apenas 2 peças de roupas gastas, um pequeno cobertor fino que não protegia do frio de verdade, uma escova de dentes gasta e uma fotografia amassada e desbotada que ela nem sabia se era da sua mãe biológica ou apenas um recorte de revista que ela adotou para fingir que alguém no passado a havia amado. Aquela mala pesava pouco fisicamente, mas emocionalmente, carregava os escombros de 26 anos de uma vida severa. Ela caminhou até a saída da cidade. Ninguém notou a sua partida, da mesma forma que ninguém notava a sua presença. O asfalto da rodovia se estendia à sua frente como uma fita cinzenta, infinita, cortando a paisagem seca. O sol começou a subir no céu, impiedoso. Não havia nuvens, não havia vento. Apenas o calor escaldante que subia do asfalto negro e distorcia o ar ao longe. A cada passo, o sol castigava os seus ombros. A poeira levantada pelos caminhões que passavam em alta velocidade invadia os seus pulmões e grudava na sua pele suada. Mas ela não parou, um pé na frente do outro. O som arrastado dos seus sapatos furados no asfalto era o único ritmo que a guiava rumo a uma cidade grande, rumo à promessa distante de que talvez, em meio a milhões de pessoas, ela pudesse encontrar uma única chance de ser gente. A muitos quilômetros dali, no conforto de um mundo que Ana Júlia jamais sequer imaginou existir, estava um homem chamado Henrique. Aos 36 anos, Henrique era o retrato exato de tudo o que a sociedade considera um grande sucesso. Ele era herdeiro de uma grande fortuna, diretor de um império empresarial, e morava em coberturas que custavam mais do que bairros inteiros. No entanto, por trás dos ternos impecáveis e do relógio que custava o preço de uma casa, existia um vazio profundo e silencioso. Henrique tinha tudo o que o dinheiro poderia comprar, mas sentia que nada do que possuía tinha um valor real. As pessoas ao seu redor só enxergavam a sua conta bancária, as suas conexões, a sua influência. Naquela mesma manhã, ele dirigia o seu carro de luxo, um modelo esportivo escuro, com bancos de couro macios e um ar-condicionado que mantinha o interior em uma temperatura perfeitamente fresca e controlada, ignorando o inferno de calor que fazia do lado de fora. Ele estava a caminho de mais uma reunião de negócios em outra cidade, para discutir a compra de mais empresas, para acumular mais dinheiro que ele não precisava, para preencher um buraco na alma que dinheiro nenhum conseguia fechar. O som clássico tocava suavemente nos alto-falantes, mas a mente dele estava um caos. Ele se sentia esgotado das aparências, cansado dos sorrisos falsos dos seus sócios e da frieza das relações que construiu ao longo da vida. Enquanto o carro devorava os quilômetros de asfalto liso, Henrique olhava para o horizonte com os olhos cansados. Ele queria fugir. Queria simplesmente parar o carro no meio do nada e sumir, deixar todas as responsabilidades para trás, esquecer quem era. Mas ele continuava acelerando, preso na própria prisão dourada que havia construído. O sol brilhava intensamente no capô polido do carro, refletindo o brilho da sua riqueza incontestável. Foi então que os olhos dele, até aquele momento fixos na monotonia da linha branca da estrada, capturaram algo à distância. No começo, devido ao calor que ondulava acima do asfalto quente, parecia apenas uma miragem, uma sombra disforme tremeluzindo no acostamento. Mas à medida que o carro se aproximava rapidamente, a figura foi ganhando contornos reais. Era uma mulher. Ela caminhava devagar, com os ombros curvados para a frente, o passo arrastado de quem já havia esgotado todas as reservas de energia do corpo. Henrique diminuiu um pouco a velocidade do carro, quase que de forma inconsciente, movido por uma curiosidade instantânea. Ao se aproximar mais, ele conseguiu ver os detalhes que o chocaram. A mulher usava um vestido visivelmente velho, coberto de costuras mal feitas e remendos de tons diferentes. Uma das mãos segurava a alça improvisada de uma mala em péssimo estado, enquanto a outra mão limpava o suor que escorria pela testa suja de poeira. A cena era um soco no estômago.
O contraste entre a realidade dele, trancado em uma bolha de vidro e couro com ar gelado, e a realidade dela, caminhando sob o sol escaldante em uma estrada perigosa, segurando tudo o que tinha naquela mala quebrada, fez o coração de Henrique bater de um jeito diferente. Algo dentro dele, uma humanidade que estava soterrada debaixo de anos de planilhas de lucros e reuniões de acionistas, despertou repentinamente. Ele sentiu uma pontada de culpa por estar reclamando da sua vida perfeita, enquanto aquela mulher parecia carregar o peso do mundo nas costas sem pedir socorro. Muitas vezes, a vida coloca espelhos nos nossos caminhos de formas inesperadas. Não são espelhos de vidro, mas outras pessoas que refletem realidades tão diferentes da nossa que nos obrigam a acordar do nosso próprio egoísmo. Se você sente que a empatia é um valor que não pode se perder no nosso mundo de hoje, compartilhe essa história com alguém que você ama. Mande pelo aplicativo de mensagens para aquela pessoa que sempre tem um coração aberto para ajudar os outros. Espalhar histórias de compreensão e humanidade é uma forma de acender pequenas luzes na vida de quem precisa. Henrique tirou o pé do acelerador. O carro importado reduziu a marcha silenciosamente. Ele olhou pelo espelho retrovisor. A estrada estava vazia. Não vinha ninguém atrás dele. O senso comum, aquele lado prático e frio do homem de negócios, dizia para ele seguir em frente. A voz da cautela avisava que era perigoso parar na estrada para desconhecidos, que não era problema dele, que ele chegaria atrasado para a reunião de conselho. Mas a sua intuição, a voz da sua alma, falava muito mais alto. Ele não conseguia desviar o olhar do sofrimento daquela mulher. A resiliência dela, ao colocar um pé na frente do outro, mesmo parecendo estar a ponto de desmaiar a qualquer momento sob o calor desumano, era comovente. Ele pisou no freio de forma definitiva e girou levemente o volante para a direita. O som dos pneus largos amassando o cascalho do acostamento quebrou o silêncio monótono da viagem. O carro parou a poucos metros à frente da mulher. Uma nuvem de poeira se levantou com a parada. O motor permaneceu ligado em um zumbido baixo e elegante. Henrique hesitou por um segundo com a mão na maçaneta da porta. O que ele iria dizer? Como ele poderia oferecer ajuda sem parecer arrogante, sem assustar alguém que já parecia tão acuada pela vida? Do lado de fora, Ana Júlia parou de caminhar assim que escutou o som das pedras sendo esmagadas. Ela levantou a cabeça lentamente, os olhos semicerrados por causa da claridade do sol. O cansaço era tamanho que a sua visão estava levemente turva. Ela viu o carro enorme, preto e brilhante parado à sua frente. O seu primeiro instinto foi o medo. Morando nas ruas durante tantos anos, ela havia aprendido a temer o ser humano. Pessoas com muito dinheiro geralmente a ignoravam ou a expulsavam com palavras duras quando ela tentava dormir perto das vitrines limpas deles. Ela apertou a corda que servia de alça para sua mala com toda a força que ainda lhe restava nos dedos calejados. O seu coração começou a bater acelerado, batendo contra as costelas finas. Ela pensou em dar meia volta, em tentar correr para o mato seco à beira da estrada, mas as suas pernas não obedeceriam. A porta do carro se abriu devagar. O choque térmico entre o ar-condicionado do interior do veículo e o bafo quente da rodovia foi imediato. Henrique desceu. Ele usava calças de alfaiataria escuras e uma camisa de botões muito branca e perfeitamente passada, com as mangas levemente dobradas até os cotovelos. O sapato dele tocou a terra vermelha e empoeirada. Ele ficou de pé ao lado da porta aberta, olhando para ela. Ana Júlia o encarou. Havia uma distância de uns 4 passos entre eles, mas pareciam mundos completamente distintos, separados por um oceano intransponível. Ela viu a postura ereta dele, o cabelo bem cortado, a pele limpa e descansada. Ele viu o rosto suado dela, os lábios ressecados pela sede, o vestido puído, a postura de defesa de um animal ferido que espera pelo próximo golpe. "Senhorita", disse Henrique. A voz dele saiu um pouco rouca pela falta de uso nas últimas horas de direção,
mas soou firme, porém muito suave. Ele evitou fazer movimentos bruscos. Você precisa de ajuda? Ana Júlia não respondeu imediatamente. A palavra senhorita soou estranha aos ouvidos dela. Fazia anos que alguém não a tratava com qualquer pronome de respeito. Na rua, ela era chamada de mendiga, de maluca ou apenas tratada por grunhidos de repulsa. Ser chamada de senhorita por um homem vestido daquela forma parecia uma armadilha cruel. Ela engoliu em seco. A garganta arranhou, seca como a poeira que pisava. Estou seguindo o meu caminho, ela respondeu, a voz fraca, porém carregada de uma desconfiança afiada. Não estou pedindo nada para o senhor. Eu sei que não está, ele respondeu prontamente, dando um passo muito lento e cauteloso para a frente, mantendo as mãos visíveis e abertas para demonstrar que não era uma ameaça. Mas o sol está forte demais. E a próxima cidade fica a dezenas de quilômetros de distância daqui. Você não vai aguentar caminhar tudo isso nesse calor. Eu aguento muita coisa, ela retrucou. E era verdade. Ela havia aguentado a fome crônica, o frio cortante de madrugadas chuvosas sem cobertor, as agressões verbais, o desespero de chorar até não ter mais lágrimas. Caminhar no asfalto quente era doloroso, mas não era novidade sofrer. Henrique a olhou profundamente. Havia uma dignidade imensa naqueles olhos castanhos e assustados. Por trás da sujeira no rosto e das roupas em farrapos, havia uma força colossal. Ele sentiu um respeito genuíno nascer dentro dele naquele exato momento. Ele não sentiu pena, sentiu reverência pela força daquela mulher. Eu acredito em você, Henrique disse, mudando o tom de voz para algo mais próximo, mais humano, esquecendo o homem de negócios e deixando transparecer apenas o ser humano que estava cansado da própria solidão. Eu tenho certeza de que você é mais forte do que eu jamais serei. Mas, por favor, me permita oferecer uma carona. O carro está fresco. Eu tenho água gelada. Eu não quero te fazer nenhum mal. Eu juro pela minha vida. Ana Júlia olhou para a garrafa de água de vidro que repousava no console do carro, perfeitamente visível pela porta aberta. Gotas de condensação escorriam pelo vidro da garrafa, indicando o quão gelada ela estava. A boca dela implorou por aquela água. O corpo inteiro dela tremia de exaustão, um tremor fino e constante que ela tentava disfarçar apertando a mala contra a perna. Mas o medo da decepção e da maldade humana era uma barreira alta demais. As grandes decisões das nossas vidas raramente são tomadas em momentos de conforto. Quase sempre, elas nascem na exaustão, no limite das nossas forças, quando não temos mais nada a perder além do nosso orgulho. Se você também já precisou abaixar a guarda e aceitar ajuda quando não aguentava mais caminhar sozinho, deixe o seu relato nos comentários. A sua história de superação pode ser o abraço que outro inscrito do canal está precisando receber hoje. O silêncio reinou entre eles por alguns segundos longos e pesados, preenchido apenas pelo som do motor do carro e pelo vento quente que começou a soprar a poeira fina na beira da estrada. Henrique continuou parado, paciente, com o olhar fixo no dela, transmitindo uma sinceridade que assustava Ana Júlia. Ninguém nunca a havia olhado nos olhos com tamanha atenção. Ninguém nunca havia parado o seu próprio caminho para se importar se ela estava com sede ou não. Ela olhou para baixo, para a própria sombra distorcida no asfalto. Ela pensou na cidade que havia deixado para trás. Pensou nas marquises duras. Pensou na dor invisível. Voltar não era uma opção. Continuar sozinha talvez significasse desmaiar e morrer no acostamento. A água gelada no carro parecia um milagre distante. Ela levantou o rosto lentamente, os olhos encontrando os dele mais uma vez. Havia uma vulnerabilidade imensa naquele olhar silencioso, um pedido mudo que debatia ferozmente contra o medo de confiar. Henrique percebeu a hesitação dela. Ele não avançou, apenas esperou. Ele sabia que qualquer movimento rápido a faria fugir de volta para a própria solidão defensiva.
O calor do meio do dia começava a ser sufocante até mesmo para ele, que acabara de sair do ar-condicionado. O suor já brotava no seu pescoço. Mas ele não se importava. Pela primeira vez em anos, ele sentia que estava exatamente onde deveria estar. O calor parecia derreter o asfalto sob os sapatos furados de Ana Júlia. Cada segundo de silêncio pesava como uma eternidade. Ela olhou novamente para o homem de camisa branca e impecável. Ele não tinha o olhar predador dos homens que ela costumava evitar nas madrugadas escuras. Ele tinha, paradoxalmente, um olhar cansado. Um cansaço diferente do dela, que era físico e de fome, mas um cansaço que parecia vir de dentro, do fundo da alma. Essa percepção fez com que a muralha de espinhos que ela havia construído ao redor de si mesma cedesse uma pequena fresta. A sede, implacável e dolorosa, deu o empurrão final. Ela deu um passo hesitante para a frente. Depois outro. "Eu aceito a água", ela disse, a voz quase inaudível, um sussurro engolido pelo vento quente da rodovia. Apenas a água. Henrique assentiu devagar, aliviado por não tê-la assustado. Ele não fez nenhum movimento para forçá-la a entrar no carro. Em vez disso, ele deu a volta pela frente do veículo, abriu a porta do passageiro com cuidado e pegou a garrafa de vidro suada que repousava no console central. Ele caminhou de volta até ela e estendeu a mão, oferecendo a garrafa. Os dedos dele não encostaram nos dela. Ele manteve uma distância respeitosa, sabendo que ela era como um pássaro machucado que voaria ao menor sobressalto. Ana Júlia pegou a garrafa. O vidro gelado contra a pele quente e áspera das suas mãos foi a primeira sensação de alívio que ela sentiu em meses. Ela desenroscou a tampa com dificuldade, pois as mãos tremiam de fraqueza, e levou a garrafa aos lábios rachados. A água desceu pela garganta seca, fria, revigorante, trazendo a vida de volta ao seu corpo exausto. Ela fechou os olhos por um breve momento, saboreando aquele líquido como se fosse o néctar mais precioso do universo. Quando abriu os olhos novamente, encontrou Henrique a observando, não com pena, mas com uma quietude reflexiva. "Você não vai conseguir chegar a lugar nenhum caminhando nesse sol", ele disse em um tom muito brando. "O meu carro tem espaço. O ar está frio. Eu posso deixar você na próxima cidade, perto de uma rodoviária ou onde você achar mais seguro. Não vou fazer perguntas se não quiser conversar, mas não posso te deixar aqui." A solidão é uma professora muito cruel. Ela nos ensina a não confiar, a esperar sempre o pior das pessoas, a erguer escudos tão pesados que acabam nos esmagando. Se você já precisou derrubar os seus próprios escudos para permitir que alguém se aproximasse e te ajudasse, deixe o seu curtir neste vídeo. Inscreva-se no canal para continuarmos juntos nessa jornada de descobertas emocionais. E não esqueça de ativar o sininho, porque a cada nova história nós aprendemos um pouco mais sobre nós mesmos. Ana Júlia olhou para o interior do carro. O estofado de couro escuro parecia macio demais, limpo demais para alguém como ela. O cheiro de perfume caro e de limpeza exalava de dentro do veículo, contrastando violentamente com o cheiro de poeira, suor e desespero que ela mesma carregava. O constrangimento tomou conta dela. O orgulho, aquela pequena faísca de dignidade que a mantinha viva, gritou para que ela dissesse não, virasse as costas e continuasse a sua marcha para o nada. "Eu vou sujar o seu banco", ela murmurou, desviando o olhar para os próprios pés cobertos de terra vermelha. "O meu vestido está imundo. Eu estou imunda. O senhor não quer alguém como eu dentro de um carro tão bonito." Henrique sentiu um nó se formar na garganta. A preocupação dela com o banco do carro diante da própria exaustão, quase fatal, era a prova definitiva de como o mundo a havia machucado. As pessoas a haviam convencido de que o valor de um pedaço de couro era maior do que a presença dela. "Um carro é apenas um monte de metal e couro", ele respondeu com uma firmeza gentil. "Ele pode ser lavado amanhã. O que importa é você sair desse sol agora. Por favor." Ele deu um passo para trás e fez um gesto indicando o banco do passageiro.
A porta continuava aberta. O ar gelado convidava. Ana Júlia apertou a garrafa de água vazia contra o peito. Ela olhou para a estrada vazia à frente. O horizonte tremeluzia sob o calor infernal. Ela não tinha escolha. Ou aceitava aquela mão estendida, ou sucumbiria ali mesmo. Ela caminhou a passos curtos e rígidos em direção ao carro. Com um cuidado exagerado, ela acomodou a sua velha mala no tapete aos seus pés e sentou na beirada do banco, evitando encostar as costas no encosto perfeitamente limpo. Henrique fechou a porta com suavidade. Ele deu a volta por trás do carro, sentindo o sol queimar a sua nuca por aqueles breves segundos, e entrou no banco do motorista. Assim que ele fechou a porta, o silêncio do interior do carro engoliu os dois. O isolamento acústico era tão perfeito que o ruído do vento e dos caminhões distantes desapareceu completamente. Havia apenas o som suave do ar-condicionado e a respiração contida de Ana Júlia. "Pode-se encostar?" Ele sugeriu suavemente, colocando o carro em movimento. "A viagem vai demorar um pouco." Ela obedeceu devagar, recostando as costas doloridas no couro macio. A sensação era indescritível. Fazia tantos anos que ela não sentava em algo que não fosse cimento, madeira dura ou grama rala, que o corpo dela demorou alguns instantes para entender que podia relaxar. O carro voltou para a rodovia, ganhando velocidade de forma tão suave que ela quase não sentiu o movimento. A paisagem seca começou a passar rapidamente pela janela de vidro fumê, que filtrava a luz agressiva do sol e transformava o mundo lá fora em um filme silencioso. Durante os primeiros 30 minutos, nenhum dos dois disse uma única palavra. Henrique dirigia com os olhos fixos na estrada, respeitando o silêncio dela, dando tempo para que ela se acostumasse com a segurança repentina. Ele observava pelo canto do olho os pequenos movimentos dela, como ela apertava as mãos trêmulas, como ela olhava maravilhada para o painel iluminado do carro, como a respiração dela foi, aos poucos, perdendo a pressa assustada e encontrando um ritmo mais calmo e profundo. O silêncio pode ser assustador quando estamos com estranhos, mas às vezes é no silêncio que as maiores compreensões acontecem. Você consegue lembrar de algum momento na sua vida em que o silêncio de alguém foi exatamente o que você precisava para se sentir acolhido? Compartilhe essa experiência nos comentários. Diga de qual cidade você está escrevendo. A nossa comunidade é formada por pessoas que sabem ler nas entrelinhas da vida e o seu comentário pode ajudar alguém a entender o próprio silêncio hoje. Henrique começou a refletir sobre a sua própria jornada. Ele estava a caminho de fechar um negócio que lhe renderia milhões de moedas, algo que o seu pai, já falecido, teria aplaudido de pé. No entanto, sentado ao lado daquela mulher em farrapos, as reuniões do conselho de administração pareciam fúteis. O que significava todo aquele império financeiro se ele nunca usava o seu poder para transformar a realidade de ninguém? Ele passava os dias assinando papéis, participando de jantares vazios com pessoas que não se importavam com ele de verdade, acumulando um dinheiro que não conseguia gastar em 10 vidas inteiras. Enquanto isso, ao lado dele estava alguém que não possuía absolutamente nada, a não ser a roupa puída do corpo e uma mala despedaçada, mas que carregava uma força vital que ele mesmo havia perdido. "O meu nome é Henrique", ele disse repentinamente, quebrando o silêncio com a voz baixa e tranquila. Ana Júlia levou um pequeno susto com a voz dele, mas logo relaxou os ombros novamente. Ela olhou para ele. O perfil dele era calmo. As mãos dele repousavam firmes no volante. "Ana Júlia", ela respondeu. A própria voz soou estranha. Ela raramente precisava dizer o próprio nome. Nas ruas, ela era apenas a mulher invisível. Ninguém perguntava como ela se chamava. Dizer o próprio nome em voz alta a fez sentir, por um instante fugaz, que ela existia novamente. "É um nome muito bonito, Ana Júlia", ele disse com sinceridade. "Você está viajando há muito tempo?" A pergunta pairou no ar gelado do carro. Ana Júlia olhou para as próprias mãos calejadas. O que ela poderia responder?
que a sua viagem não tinha um destino, que ela estava apenas fugindo da humilhação, da fome crônica e da certeza de que morreria esquecida em uma calçada imunda. Eu não sei exatamente para onde estou indo, ela confessou, a voz carregada de uma tristeza antiga e cristalizada. Eu só sabia que precisava sair de lá. A cidade em que eu estava não tinha espaço para mim. Eu era invisível lá. Quando você é invisível por muito tempo, você começa a desaparecer de verdade. O seu espírito vai sumindo. Eu não queria sumir completamente. As palavras dela bateram no peito de Henrique como pedras pesadas. Sumir completamente. Ele conhecia aquele sentimento. Ele não era invisível para o mundo, muito pelo contrário, ele estava sempre sob os holofotes, nas revistas de negócios, nos eventos sociais. Mas o homem real que existia por trás do sobrenome rico e do cargo importante havia desaparecido há anos. Ele era um personagem de si mesmo, engolido pelas expectativas da família e da sociedade. Eu entendo perfeitamente o que você quer dizer, ele respondeu, e a sinceridade crua na voz dele a surpreendeu. Ela esperava pena, ou talvez indiferença, mas não aquela compreensão melancólica. Às vezes, nós desaparecemos mesmo quando estamos cercados por multidões. A diferença é que algumas prisões são feitas de falta de dinheiro e outras são feitas de muito dinheiro. Ambas roubam a nossa alma se não tomarmos cuidado. Ana Júlia franziu a testa ligeiramente. A ideia de que aquele homem, com aquele carro que custava mais do que todas as casas que ela já viu na vida, pudesse entender alguma coisa sobre prisão e sumiço parecia absurda. Mas os olhos dele não mentiam. Havia uma tristeza sombria refletida no olhar dele enquanto encarava a estrada reta à frente. Muitas vezes, julgamos a dor do outro pela embalagem que ele apresenta. Acreditamos que o sorriso perfeito e a conta bancária farta são escudos impenetráveis contra a tristeza. Mas a alma humana é complexa, e as lágrimas de quem tem tudo têm o mesmo gosto salgado das lágrimas de quem não tem nada. Se você compreende que a dor não escolhe classe social, compartilhe este vídeo com aquele amigo que sempre enxerga além das aparências. E não se esqueça de se inscrever no canal para fazermos companhia uns aos outros através dessas histórias. O sol começou a baixar lentamente no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e violetas. O ar-condicionado continuava o seu trabalho suave, mas a temperatura lá fora já não era tão agressiva. O relógio no painel digital indicava que passava das 4 horas da tarde. Henrique percebeu que a sua reunião de negócios já havia começado há muito tempo sem ele. O seu telefone celular, guardado no bolso do paletó no banco de trás, não parava de vibrar em curtos intervalos silenciosos. Ele sabia que os seus sócios deviam estar desesperados, que a secretária devia estar ligando para hospitais, achando que ele havia sofrido um acidente grave na estrada, mas ele não se importava. Pela primeira vez em anos, ele estava fazendo algo que considerava minimamente valioso. Ele notou que Ana Júlia abraçava o próprio estômago discretamente. O barulho fraco roncou no meio do silêncio do carro. Ela ficou vermelha de vergonha e se encolheu ainda mais no banco, virando o rosto para a janela. Há um restaurante na beira da estrada, a alguns quilômetros daqui, Henrique falou, fingindo não ter escutado o som da fome dela. Eu não almocei hoje com a pressa da viagem e estou morrendo de fome. Você me faria companhia? A forma como ele fez o convite desarmou Ana Júlia. Ele não disse eu vou te pagar um prato de comida porque você está morta de fome. Ele disse você me faria companhia? Ele a colocou em uma posição de igualdade, devolvendo a ela um pedaço da dignidade que as calçadas frias haviam roubado. Eu não tenho dinheiro para pagar a minha parte. Ela sussurrou, ainda olhando para a janela, sentindo as lágrimas quentes ameaçarem transbordar. E eu não posso entrar em um restaurante assim. As pessoas vão me olhar. Vão mandar o segurança me colocar para fora. Ninguém vai colocar você para fora de lugar nenhum enquanto estiver comigo, ele disse, a voz subitamente firme e protetora. Você é a minha convidada.
E quanto aos olhares das outras pessoas, eles não definem quem nós somos. O mundo lá fora pode ser muito cego, Ana Júlia. Mas eu estou te vendo. Você não é invisível. As lágrimas que ela tentou segurar finalmente escorreram pelo rosto sujo de poeira, deixando pequenos rastros limpos na pele castigada. Alguém a estava vendo. Alguém a estava chamando de convidada. As palavras de Henrique eram simples, mas para ela, soavam como a mais linda poesia que já havia escutado. Ela não respondeu com palavras, apenas balançou a cabeça afirmativamente em um gesto mudo e trêmulo de aceitação. Alguns minutos depois, Henrique diminuiu a velocidade e acionou a seta. O carro entrou no amplo estacionamento asfaltado de um grande restaurante e loja de conveniência de beira de estrada. Era um lugar movimentado, cheio de caminhoneiros, famílias em viagem e viajantes solitários. As luzes de neon já começavam a acender na fachada do prédio. Ele estacionou o carro perto da entrada, desligou o motor e tirou a chave da ignição. A ideia de enfrentar os olhares das outras pessoas e de se sentar à mesa com a própria vergonha é um dos maiores medos de quem carrega cicatrizes na alma. Todos nós temos os nossos momentos de insegurança profunda, onde tudo o que queremos é nos esconder. Se você já sentiu medo de não pertencer a um lugar, de não ser bom o suficiente, escreva nos comentários a sua experiência. O seu comentário pode ser o abraço invisível que alguém aqui no canal precisa ler hoje. Deixe também o seu curtir para que essa mensagem de empatia chegue a mais lares. Ana Júlia apertou as mãos com força antes de abrir a porta do carro. O choque térmico agora foi inverso. O calor da tarde misturado com a brisa morna do fim do dia a envolveu. Ela esperou de pé, segurando a beirada da porta, os ombros tensos. Henrique desceu do lado dele, ajeitou a camisa clara e caminhou até ela. Deixe a sua mala no carro, estará segura, eu vou trancar. Ele instruiu em um tom calmo. Ela hesitou. Aquela mala era tudo o que ela tinha no mundo. Confiar a mala a ele significava confiar o resto da sua frágil existência a um estranho. Mas depois de tudo o que havia acontecido na última hora, depois da água, do silêncio respeitoso e da afirmação de que ela não era invisível, ela decidiu dar esse passo no escuro. Ela deixou a mala no assoalho do carro e fechou a porta. Caminhar ao lado de Henrique até a entrada do restaurante foi uma das experiências mais intimidadoras da vida de Ana Júlia. Ela andava olhando para o chão, com medo das reprovações. Os sapatos furados e o vestido remendado destoavam completamente do homem alinhado ao seu lado. Quando entraram pelas portas de vidro automático do restaurante, o cheiro de comida quente, carne assada, feijão fresco e café passou pelas narinas dela como um afago carinhoso. O estômago dela revirou em necessidade. Como ela havia previsto, algumas cabeças viraram. O recepcionista do restaurante franziu a testa ao vê-la entrar, e logo o seu olhar cruzou com o de Henrique. Henrique não desviou o olhar. Ele manteve a postura ereta, a expressão séria e inabalável. Ele caminhou com segurança, escolhendo uma mesa ao fundo, perto de uma janela que dava vista para a estrada escurecendo. Ele não pediu permissão, ele ocupou o espaço com a naturalidade de quem sempre foi bem recebido em todos os lugares. E por extensão, o recepcionista não ousou dizer uma palavra, apenas engoliu o preconceito e os acompanhou com o olhar. Eles se sentaram frente a frente. A mesa tinha uma toalha de tecido limpa, talheres pesados e brilhantes e taças polidas. Ana Júlia não sabia onde colocar as mãos. Ela sentiu que mancharia o ambiente com a sua simples presença. Escolha o que você quiser comer, Henrique disse, empurrando o cardápio aberto na direção dela. Não olhe para os valores, por favor. Olhe apenas para o que te dá vontade de provar hoje. Ela nunca havia segurado um cardápio daquele jeito. As letras pareciam dançar na frente dos seus olhos úmidos. As opções eram tantas que ela se sentiu confusa. Ela estava acostumada a comer o que o acaso permitia, nunca o que o desejo pedia. Eu não sei o que pedir, ela murmurou,
a vergonha colorindo as suas bochechas. O senhor pode escolher por mim? Qualquer comida quente está boa. Qualquer coisa já é uma bênção. Henrique sentiu uma compaixão profunda invadir o seu peito. Ele chamou o garçom e fez o pedido. Uma sopa de legumes fumegante de entrada, arroz temperado, um corte generoso de carne assada com batatas e um suco natural de laranja. O garçom, embora visivelmente surpreso com a aparência de Ana Júlia, anotou tudo em silêncio e se retirou. A comida não demorou a chegar. Quando o prato fundo de sopa foi colocado na frente de Ana Júlia, o vapor carregado de aromas caseiros quase a fez chorar novamente. Ela pegou a colher com as duas mãos fracas. O primeiro gole foi uma explosão de cuidado líquido descendo pelo corpo dela. Ela fechou os olhos e soltou um suspiro de alívio puro. Cada colherada era um pedaço da sua alma sendo acalentado. Ela comia devagar, saboreando com reverência, esquecendo completamente os olhares curiosos das mesas ao redor. Henrique mal tocou na própria refeição. Ele estava completamente focado em observar a transformação que acontecia diante dos seus olhos. A cada colherada de sopa, a cada pedaço de alimento que ela aceitava, a postura dela se endireitava. A palidez assustadora do rosto dela dava lugar a um leve tom de energia. A força da sobrevivência daquela mulher era algo que ele admirava profundamente. Ele se perguntou quantas vezes ela havia sido derrubada pelas dificuldades extremas, apenas para se levantar novamente na manhã seguinte. Você é uma pessoa de muita coragem, ele disse em voz baixa, apoiando os braços na mesa. Ana Júlia parou de comer, segurando a colher a meio caminho do prato. Ela olhou para ele, os olhos castanhos agora mais brilhantes. Coragem, eu sou apenas alguém que fugiu, ela respondeu. A coragem é para quem enfrenta o mundo. Eu desisti de enfrentar. Eu peguei as minhas coisas e saí andando porque não encontrei mais saída. Existe uma diferença imensa entre desistir e procurar um novo começo. Henrique argumentou, a voz mansa, mas cheia de certeza. Você não parou de andar. Fugir de um lugar onde você está sendo apagada não é fraqueza, é um instinto nobre. Você escolheu continuar existindo, e isso exige uma coragem que muitas pessoas confortáveis desconhecem por completo. Às vezes, nós carregamos a culpa de ter abandonado caminhos que já nos machucavam há muito tempo. Acreditamos que sair de cena é um fracasso, quando, na verdade, deixar ir o que nos destrói é o maior ato de amor próprio possível. Você concorda com as palavras dele? Você já precisou fechar uma porta pesada para conseguir abrir uma nova oportunidade na sua vida? Deixe a sua opinião aqui nos comentários e participe da nossa troca de experiências. Ela sempre acreditou que a sua miséria era uma falha pessoal. Ouvir aquele homem validar a sua caminhada solitária quebrou a rigidez do seu peito. Ela abaixou o rosto e as lágrimas voltaram, mas dessa vez mais serenas e purificadoras. Henrique puxou um guardanapo de pano branco e o estendeu no meio da mesa para ela, respeitando o momento, oferecendo uma presença sólida e silenciosa, enquanto ela deixava a emoção fluir. Quando saíram do restaurante, a noite já havia coberto a estrada, transformando o asfalto em um rio escuro, iluminado apenas pelos faróis dos carros. Ana Júlia sentia o corpo confortado pela comida quente e a mente embalada por uma sensação que ela quase havia esquecido, a esperança. Ela entrou no carro, acomodou-se no banco de couro e puxou o cinto de segurança com muito mais naturalidade. Henrique deu a partida no motor e o carro deslizou suavemente de volta para a rodovia escura. As luzes do painel iluminavam o interior com um brilho suave. Nós vamos continuar, ele disse, a voz tranquila. A viagem ainda é longa. Pode descansar os olhos se quiser. Ana Júlia encostou a cabeça. Pela primeira vez em anos, ela não temeu a noite escura. Enquanto as rodas devoravam a distância quilômetro após quilômetro, o ritmo constante a fez fechar os olhos. Ela não sabia onde aquele caminho iria terminar, mas por hora permitiu-se adormecer ao som do motor,
segura de que o sol nasceria no dia seguinte. O sono é uma das experiências mais reveladoras sobre o estado da nossa alma. Para quem tem uma cama quente e um teto seguro, fechar os olhos à noite é um ato banal, um encerramento automático do dia. Mas para quem vive com medo, para quem mora nas ruas e precisa manter um olho aberto enquanto o outro tenta descansar, o sono é um luxo perigoso. Entregar-se ao cansaço significa baixar todas as defesas, ficar à mercê do frio, da chuva inesperada ou da maldade de quem caminha na calçada escura. Por isso, quando Ana Júlia adormeceu no banco do passageiro do carro de Henrique, ela não estava apenas descansando o corpo físico. Ela estava, pela primeira vez em muitos anos, permitindo que a sua alma sentisse segurança. O som constante do motor do carro de luxo, o deslizar suave dos pneus no asfalto e a temperatura perfeitamente controlada do ar-condicionado criaram um casulo ao redor dela. A respiração, que antes era curta e ansiosa, tornou-se profunda e ritmada. Ela afundou no couro macio do banco como se estivesse afundando em um abraço muito antigo que ela nem lembrava mais como era sentir. Enquanto ela dormia, Henrique dirigia em silêncio. A rodovia à frente era um longo tapete negro, cortado apenas pelas faixas brancas que os faróis do carro iluminavam. O interior do veículo estava mergulhado em uma penumbra confortável, iluminado levemente pelo brilho azulado do painel de instrumentos. Ele olhava para a estrada, mas a mente dele viajava por caminhos muito mais complexos do que aquela rota de asfalto. Ele pensava na sua própria vida, na mansão gigantesca e silenciosa que o aguardava na capital. Uma casa com dezenas de cômodos, tapetes importados, obras de arte nas paredes e um vazio assustador ecoando em cada corredor. Ele tinha funcionários que mantinham tudo impecável, mas não tinha ninguém que o esperasse com um sorriso verdadeiro, ninguém que se importasse se ele estava cansado ou triste. A ironia daquela situação o atingiu com força. Ele, um homem que podia comprar quase tudo o que o mundo tinha a oferecer, estava encontrando o momento de maior paz dos seus últimos anos justamente ali, dirigindo na calada da noite, ao lado de uma mulher que não possuía absolutamente nada além de uma mala quebrada e roupas remendadas. Muitas vezes, a verdadeira paz não está nos lugares luxuosos que o dinheiro pode nos levar, mas nas companhias silenciosas que acalmam o nosso coração. Se você concorda que o valor de um momento está na paz que ele traz e não no preço que ele custa, inscreva-se no nosso canal. Faça parte desta roda de histórias. Nós estamos aqui para resgatar essas reflexões esquecidas pela pressa do dia a dia. Ative o sininho de notificações para que o YouTube avise você sempre que uma nova parte desta jornada for ao ar. E deixe o seu curtir neste vídeo para nos ajudar a alcançar outras pessoas que buscam esse mesmo acolhimento. As horas avançavam lentamente. O relógio digital marcava mais de 10 horas da noite quando Ana Júlia começou a despertar. O processo foi gradual. Primeiro, ela moveu os dedos das mãos, sentindo a textura do cinto de segurança. Depois, abriu os olhos devagar. O instinto de sobrevivência a fez procurar imediatamente reconhecer o ambiente, esperando ver o teto de cimento de uma marquise ou o céu aberto. Ao ver o teto forrado do carro e o reflexo das luzes do painel no vidro escuro da janela, um alívio imenso inundou o seu peito. Ela virou o rosto lentamente e observou Henrique. Ele mantinha as mãos firmes no volante, o perfil iluminado de forma suave, a expressão serena e concentrada. Ele não parecia impaciente, ele não parecia aborrecido por estar dando carona a uma desconhecida. "Dormiu bem?" Ele perguntou de repente, a voz em um tom muito baixo para não assustá-la, percebendo o movimento dela pelo canto do olho. "Eu não dormia assim desde que era criança", ela respondeu, a voz ainda rouca pelo sono. Ela ajeitou a postura no banco, sentindo as costas menos doloridas do que nos dias anteriores. "Sinto muito se eu ronquei ou fiz algum barulho. Eu estava muito cansada." "Você não fez barulho algum."
Estava tão quieta que eu precisei olhar algumas vezes para ter certeza de que estava respirando. Ele disse com um sorriso gentil e contido nos lábios: "Ainda temos um longo caminho pela frente. A capital fica a algumas horas daqui." A menção da capital trouxe um peso repentino ao estômago de Ana Júlia. A cidade grande. Um labirinto de concreto, de viadutos infinitos, de milhões de pessoas correndo de um lado para o outro. Se ela já era invisível em uma cidade menor, o que seria dela em uma metrópole daquele tamanho? O medo apertou a sua garganta. Ela olhou para a própria mala velha, repousando aos seus pés, e sentiu a sua fragilidade gritar mais alto do que a sua coragem. "O senhor mora lá?" Ela perguntou, tentando disfarçar a tremedeira na voz. "Moro", ele confirmou. "Nasci e cresci no meio do concreto. Minha família construiu a vida inteira lá. Os negócios do meu pai exigiam que estivéssemos sempre perto do centro financeiro." Ele fez uma pausa e o tom de voz dele mudou ligeiramente, ganhando uma sombra de melancolia. "Mas para ser honesto com você, Ana Júlia, às vezes eu sinto que nunca pertenci àquele lugar. Eu moro lá, mas não chamo aquilo de lar." A sinceridade daquela confissão pegou Ana Júlia de surpresa. Como alguém que tinha uma família e uma vida estabilizada poderia não sentir que tinha um lar? Ela sempre imaginou que o vazio pertencesse apenas aos que não tinham teto. A noção de lar é algo muito poderoso. Para algumas pessoas, o lar é uma casa com um jardim, para outras, o lar é o abraço de alguém específico e para muitas, o lar é um sentimento de pertencimento que ainda estão buscando. E para você, o que significa a palavra lar na sua vida? Escreva nos comentários a sua visão sobre isso. E não esqueça de colocar de qual cidade ou estado você está nos assistindo. Gosto muito de ler de onde vêm as vozes que acompanham o nosso canal. "Eu acho que entendo um pouco disso", Ana Júlia murmurou, olhando para a escuridão do lado de fora da janela, onde apenas as luzes de postes distantes passavam como estrelas cadentes. "Eu tive uma casa uma vez, mas nunca foi um lar. A minha mãe era uma mulher muito triste. Ela trabalhava o dia inteiro limpando o chão dos outros para colocar comida na mesa, mas a tristeza dela ocupava todo o espaço da casa. Quando ela conheceu um homem e o trouxe para morar com a gente, a tristeza virou grito, virou dor." Henrique não interrompeu. Ele apenas diminuiu um pouco a velocidade do carro, como se quisesse dar mais tempo para que aquelas palavras encontrassem o espaço que precisavam. Ele sentia que ela estava abrindo um baú que estava trancado há muito tempo. "Eu tinha 17 anos quando as coisas ficaram insuportáveis." Ela continuou, a voz trêmula, carregada pela memória amarga. "As brigas eram constantes. Ele bebia, ela chorava, e eu ficava no meio, tentando segurar as paredes de uma casa que já estava em ruínas por dentro. Um dia, eu percebi que se eu ficasse, eu me tornaria igual a ela. Uma sombra de mulher, apanhando da vida e aceitando os golpes calada. Então eu juntei as poucas coisas que eu tinha, coloquei naquela mesma mala ali embaixo e saí pela porta da frente. Eu achei que a rua seria apenas um caminho até eu arrumar um emprego, alugar um quarto, construir a minha própria vida." Ela soltou um suspiro profundo, um som que carregava o peso de uma década de frustrações. "Mas o mundo lá fora não tem paciência para quem não tem ninguém", ela disse, limpando uma lágrima solitária que escapou pelo canto do olho. "Sem endereço, ninguém te dá trabalho. Sem trabalho, você não tem onde morar. É um círculo fechado. E quando você percebe, já está dormindo no chão de uma praça, e as pessoas começam a atravessar a rua para não passar perto de você. Eu fugi de uma casa sem amor para cair em um mundo sem piedade. E a culpa de ter deixado a minha mãe para trás me corroeu todos os dias." Todos nós tomamos decisões difíceis, tentando buscar a nossa própria sobrevivência emocional. E muitas vezes essas escolhas vêm acompanhadas de uma culpa imensa. É doloroso ter que escolher entre salvar a si mesmo ou afundar junto com alguém que amamos.
Se você já precisou fazer uma escolha dolorosa para preservar a sua sanidade e o seu bem-estar, saiba que você não está sozinho. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que entende as feridas invisíveis que a família pode causar. Às vezes, ouvir uma história como essa é o alívio que alguém precisa para se perdoar. O silêncio voltou a reinar dentro do carro, mas não era um silêncio constrangedor. Era um silêncio de respeito, de absorção. Henrique sentia o coração apertado. A história de Ana Júlia não era feita de grandes vilões de cinema. Era feita da maldade cotidiana, da negligência, da pobreza estrutural que engole as pessoas sem fazer alarde. A culpa é uma passageira muito pesada, Ana Júlia. Henrique disse finalmente, as palavras saindo carregadas de uma empatia genuína. Você não abandonou a sua mãe por falta de amor. Você tentou salvar a própria vida. Uma pessoa não pode salvar a outra se estiver se afogando junto. Você precisou nadar para tentar respirar. Isso não é um crime. É a essência da natureza humana. Ela olhou para ele, os olhos marejados refletindo a pouca luz do ambiente. As palavras dele não apagavam os anos de sofrimento, mas afrouxavam um nó muito apertado que morava no peito dela há quase 10 anos. Ela sentiu que estava sendo absolvida por um juiz que finalmente conhecia a sua versão dos fatos. Henrique apertou o volante com mais força. Ouvir a franqueza dela fez com que o seu próprio verniz de controle começasse a rachar. Ele sentiu uma vontade incontrolável de rasgar a própria fantasia de sucesso. A minha história parece o completo oposto da sua, mas, no fundo, os danos são assustadoramente parecidos. Ele começou, a voz revelando uma vulnerabilidade que os seus sócios e funcionários jamais imaginariam existir. O meu pai era um homem implacável. Ele construiu um império financeiro do nada e exigia que a família fosse tão dura e fria quanto o mármore das empresas dele. Para ele, emoção era fraqueza. Choro era falta de disciplina. Desde muito pequeno, eu fui treinado para ser uma máquina de lucros, não um ser humano. Ele suspirou, um som curto e carregado de cansaço acumulado. Eu não apanhava fisicamente como você viu a sua mãe apanhar, mas a agressão psicológica era diária. Ele desenhou a minha vida inteira, a faculdade que eu ia cursar, as pessoas com quem eu deveria me relacionar, a forma como eu deveria falar e me vestir. Eu fui colocado dentro de um terno de luxo aos 18 anos e me disseram que eu nunca mais poderia tirá-lo. Quando ele faleceu, há alguns anos, eu herdei tudo. Todo o dinheiro, todo o poder, todas as propriedades, mas percebi que herdei também a prisão dele. A dor de carregar as expectativas dos outros é uma bagagem invisível, mas que esmaga os nossos sonhos pouco a pouco. Quantas pessoas vivem vidas que não escolheram apenas para não decepcionar a família ou a sociedade? Se você também se identifica com a sensação de estar preso em um caminho que não reflete a sua essência, deixe o seu curtir neste momento da história. A sua curtida nos mostra que estamos tocando em verdades importantes e fortalece a nossa vontade de continuar trazendo narrativas reais e profundas para o canal. Ana Júlia ouvia cada palavra com uma atenção reverente. O mundo daquele homem era feito de diamantes e poder, mas o que ele descrevia era uma masmorra escura. Sabe o que eu estava fazendo hoje de manhã, antes de parar o carro na beira da estrada para você? Henrique perguntou, virando o rosto rapidamente para encará-la antes de voltar a atenção para a via. Eu estava a caminho de fechar a compra de mais uma grande empresa, mais dinheiro para uma conta que já tem o suficiente para sustentar gerações. Mas eu estava no volante me sentindo completamente vazio. Vazio de propósito, vazio de sentido. Eu olhei para você caminhando debaixo daquele sol infernal, segurando a sua mala quebrada, e vi alguém que estava lutando com todas as forças pela vida, enquanto eu estava apenas deixando a vida passar, fingindo ser o homem importante que todos esperam que eu seja. O senhor não parece estar fingindo, Ana Júlia disse com doçura. O homem que me ofereceu água, que me deixou entrar no seu carro limpo e que me comprou comida quente não é uma máquina fria. Esse homem é muito humano.
As palavras dela desarmaram Henrique completamente. A simplicidade e a pureza daquela observação atingiram o centro da alma dele. Por toda a sua vida, as pessoas o elogiaram pela sua inteligência financeira, pela sua perspicácia nos negócios, pela sua elegância. Mas ninguém, absolutamente ninguém, o havia elogiado pela sua humanidade. Um nó doloroso se formou na sua garganta. Ele engoliu em seco, tentando manter as lágrimas afastadas, mas os seus olhos brilharam com a umidade da emoção reprimida. Eles não precisaram dizer mais nada por um longo tempo. A conexão que se formou entre eles ali, na cabine escura daquele carro cruzando o asfalto frio, era mais forte do que qualquer laço que ambos tivessem com as pessoas do passado. Eram dois solitários absolutos, vindos de mundos que jamais deveriam ter se cruzado, encontrando um no outro o espelho das suas próprias feridas escondidas. O dinheiro e a pobreza desapareceram. Sobraram apenas duas almas cansadas, buscando algum significado. Cerca de 1 hora depois, a paisagem do lado de fora começou a se transformar de maneira definitiva. A escuridão absoluta do interior deu lugar a pequenos aglomerados de luzes. Postos de gasolina gigantes, letreiros luminosos de fábricas nas margens da rodovia e o fluxo de veículos, mesmo na madrugada, começou a aumentar consideravelmente. O horizonte à frente ganhou um brilho alaranjado, o reflexo das infinitas luzes da grande capital projetadas nas nuvens baixas da noite. Ana Júlia sentiu o estômago revirar de ansiedade. Ela se ajeitou no banco, sentando de forma mais rígida. As mãos voltaram a apertar o vestido remendado sobre os joelhos. O conforto emocional da conversa deu lugar ao pavor do que estava por vir. O acordo inicial era que ele a deixaria em uma rodoviária ou em algum lugar seguro. Mas o que era um lugar seguro para uma mulher sem dinheiro, sem documentos e sem destino, no meio da madrugada, na maior cidade do país? O medo do desconhecido é paralisante. Quando somos arrancados da nossa zona de sofrimento conhecido e jogados em um cenário vasto e intimidador, a nossa primeira reação é querer recuar, mesmo sabendo que não há para onde voltar. Você se lembra da última vez em que sentiu o frio na barriga de enfrentar uma situação completamente nova e assustadora? Conte para nós aqui embaixo nos comentários. E se você está acompanhando cada detalhe e quer ver onde essa viagem vai terminar, inscreva-se no canal agora mesmo, pois a nossa comunidade acolhe quem está na estrada da vida. Henrique também sentiu a mudança no clima dentro do carro. A tensão dela era quase palpável, preenchendo o espaço entre eles. Ele olhou para as placas de sinalização que indicavam a distância cada vez menor para o centro da cidade e para o terminal rodoviário principal. A razão, aquele velho mecanismo de controle ensinado pelo seu pai, dizia para ele dirigir até o terminal, dar algumas notas de dinheiro para ela como um ato de caridade, desejar boa sorte e voltar para sua mansão vazia com a consciência tranquila de ter feito uma boa ação. Era o roteiro seguro, era o roteiro esperado. Mas cada vez que ele imaginava a cena dela descendo do carro com aquela mala deformada, caminhando sozinha entre as catracas frias de uma rodoviária perigosa de madrugada, o coração dele protestava violentamente. Ele não podia fazer aquilo. Deixá-la ali seria o mesmo que jogar uma pessoa que não sabe nadar no meio de um oceano agitado e dizer que cumpriu o seu papel ao tirá-la de uma poça de água. As pistas da rodovia começaram a se multiplicar. Viadutos imensos se erguiam sobre eles como pontes de concreto gigantescas. O barulho da cidade grande, mesmo adormecida, era constante. O zumbido dos pneus nos asfaltos diferentes, as sirenes muito distantes, o brilho incandescente dos postes amarelos piscando nos rostos deles a cada segundo. "Estamos chegando, não estamos?" Ana Júlia perguntou. A voz dela era fina, quase um sussurro assustado. Ela apertava as próprias mãos com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. "Estamos", ele respondeu, mantendo a voz firme e ancorada. "A cidade começa logo após esse próximo viaduto." Ela engoliu a seco.
O senhor, o senhor conhece alguma praça por aqui? Alguma rodoviária que seja iluminada? Eu não quero causar mais trabalho. O senhor já me salvou a vida hoje. Henrique não respondeu de imediato. Ele ligou a seta para a direita, saindo da pista expressa e pegando a via marginal. O carro reduziu a velocidade. Ele olhou pelo retrovisor e, em seguida, olhou rapidamente para o lado, para a mulher encolhida no banco luxuoso do seu carro. Nós não vamos para a rodoviária, Ana Júlia, ele disse com uma calma surpreendente, uma decisão final reverberando nas suas palavras. Ela arregalou os olhos, o medo primitivo voltando com força total. O coração acelerou. Para onde ele a levaria então? Nós não vamos para a rodoviária, ele repetiu, percebendo o pânico nos olhos dela e apressando-se em explicar. A minha casa, a propriedade principal, tem uma casa de hóspedes nos fundos do jardim. Ela fica completamente separada da estrutura da casa grande. Ela tem um quarto confortável, um banheiro quente, uma cozinha pequena e, o mais importante, fechaduras muito fortes. Ninguém entra lá. Nem mesmo eu, a não ser que seja convidado. Ele parou no primeiro semáforo vermelho da cidade. A luz forte iluminou o rosto sério dele. Eu não posso te largar na rua à noite. A minha consciência não me perdoaria, e a minha alma voltaria a ficar tão suja quanto antes de eu parar o carro naquela estrada de terra. Ele continuou, olhando fundo nos olhos dela. Você vai ficar lá esta noite. Vai tomar um banho quente, vai dormir em um colchão limpo e vai trancar a porta por dentro para ter certeza de que está segura. E amanhã, com a luz do dia, nós conversamos sobre o que fazer. Sem cobranças, sem expectativas. É apenas um teto seguro para hoje. Você confia em mim para mais esse passo? Ana Júlia perdeu o fôlego. Uma casa de hóspedes. Um chuveiro quente. Uma porta com tranca, onde ela poderia fechar o mundo do lado de fora e não ter medo de fechar os dois olhos. Era uma oferta tão irreal, tão distante da sua realidade de calçadas de cimento, que parecia uma alucinação provocada pela exaustão. Mas a voz dele era real. O olhar dele implorava para que ela não fugisse, implorava para que ela permitisse que ele fizesse a coisa certa. O semáforo abriu para o verde. Henrique voltou a acelerar o carro devagar, aguardando a resposta dela, respeitando o tempo que ela precisava para processar tudo aquilo. As luzes da cidade engoliam o veículo enquanto eles se aprofundavam no coração da metrópole. O destino deles já não era o abandono na rodoviária. O carro dobrou em uma grande avenida arborizada, alinhada por muros altos e guaritas de segurança silenciosas, caminhando para um desfecho que nenhum dos dois havia planejado quando o sol nasceu. A avenida arborizada parecia um túnel escuro e silencioso, onde as copas das árvores centenárias se encontravam lá no alto, escondendo o céu noturno da capital. Os postes de luz amarelada lançavam sombras compridas sobre o asfalto perfeito, criando um cenário que contrastava violentamente com a vida que Ana Júlia conhecia. Cada quarteirão que eles avançavam para dentro daquele bairro nobre era um passo a mais para longe da miséria absoluta e um passo mais fundo em um território completamente desconhecido e intimidador. O silêncio dentro do carro era denso, carregado pela expectativa da resposta dela. Henrique mantinha os olhos na rua, mas o seu coração batia em um compasso ansioso, esperando que ela não recuasse, esperando que ela compreendesse que a sua intenção era pura, despida de qualquer segunda intenção ou superioridade. Ana Júlia olhava para as mansões que passavam rapidamente pela janela. Muros altos, cercas elétricas, câmeras de segurança que pareciam olhos vermelhos piscando na escuridão, e guaritas blindadas onde homens fardados vigiavam o sono dos ricos. Ela, que sempre foi enxotada das calçadas daquelas mesmas casas, que sempre foi vista como uma ameaça àquela estética perfeita, agora estava prestes a cruzar os portões de uma delas como convidada.
A ironia da situação era tão grande que beirava o absurdo. Ela apertou as mãos pálidas sobre os joelhos, sentindo o tecido áspero do seu vestido remendado. A mente dela gritava para que ela pedisse para descer ali mesmo, para que corresse de volta para as ruas escuras, onde o perigo era conhecido e a humilhação era familiar. O desconhecido, mesmo quando vem disfarçado de conforto, tem o poder de paralisar as nossas pernas. Eu não pertenço a um lugar assim, ela sussurrou, a voz embargada, quebrando o silêncio com uma honestidade cortante. Olhe para mim, olhe para as minhas roupas. Eu vou sujar o seu chão. Os seus vizinhos vão pensar coisas ruins do Senhor. Os seus seguranças vão achar que eu sou uma criminosa. A dor de se sentir indigno de algo bom é uma das cicatrizes mais profundas que a rejeição deixa na nossa alma. Quando o mundo passa a vida inteira dizendo que você não tem valor, você acaba acreditando e passa a rejeitar até mesmo as bênçãos que batem à sua porta. Se você já sentiu que não merecia uma alegria, um amor ou uma oportunidade de ouro apenas por causa do seu passado ou da sua condição, deixe o seu curtir neste vídeo. A sua curtida é um abraço coletivo em todos que já duvidaram do próprio valor. E inscreva-se no nosso canal, ativando o sininho para continuarmos juntos quebrando essas barreiras invisíveis que a vida nos impõe. Henrique diminuiu ainda mais a velocidade do carro, quase parando no meio da rua deserta. Ele virou o rosto para ela, e a expressão dele era de uma serenidade inabalável, misturada com uma tristeza compreensiva. Ana Júlia, me escute com atenção, ele pediu, a voz grave e acolhedora. O que os meus vizinhos pensam não tem a menor importância para mim. O que os meus funcionários acham não muda as minhas decisões. Esta casa é minha, e eu escolho quem entra nela. Você não é a sua roupa rasgada. Você não é a poeira dos seus sapatos. Você é uma mulher que sobreviveu a tempestades que a maioria das pessoas que dormem nessas mansões não aguentaria por um único dia. O chão da minha casa ficaria honrado em receber os seus passos hoje. As palavras dele caíram sobre ela como uma chuva morna em uma terra que estava seca há décadas. Ninguém nunca havia falado com ela daquela forma. Ninguém nunca havia defendido a sua dignidade com tanta firmeza. As lágrimas, que pareciam ter se tornado as suas companheiras mais fiéis naquelas últimas horas, voltaram a embaçar a sua visão. Ela não tinha mais forças para lutar contra a bondade dele. O cansaço físico e emocional finalmente venceu o orgulho e o medo. Ela respirou fundo, soltando o ar devagar pelos lábios trêmulos, e balançou a cabeça em um gesto de aceitação silenciosa. Henrique sentiu um alívio imenso inundar o peito. Ele sorriu de forma contida, voltou os olhos para a rua e acelerou suavemente. Poucos metros à frente, o carro importado parou diante de um portão de ferro escuro, maciço e imponente, que se erguia a quase 4 metros de altura. Não havia frestas para ver o lado de dentro. Henrique abaixou o vidro do carro e posicionou a mão no leitor biométrico embutido em um totem de pedra na calçada. Um pequeno bip soou. E os portões pesados começaram a se abrir lentamente, sem fazer um único ruído metálico, revelando um caminho de pedras claras cercado por jardins perfeitamente iluminados. Eles entraram na propriedade. O pneu do carro amassou as pedras com um som crocante e suave, quebrando a quietude da madrugada. O terreno era colossal. A casa principal, que se erguia no fundo do terreno, parecia um palácio de linhas modernas, com grandes paredes de vidro, colunas de concreto aparente e varandas espaçosas. As luzes da casa estavam apagadas, exceto pelas luzes de emergência e pelos holofotes que banhavam o jardim. O cheiro de grama úmida e de jasmim da noite invadiu as narinas de Ana Júlia, um perfume doce e embriagador que a fez prender a respiração por um instante. Em vez de seguir em direção à entrada principal, Henrique manobrou o carro por um caminho lateral, ladeado por pequenos arbustos floridos, até chegar a uma construção menor, mas igualmente elegante, escondida nos fundos da propriedade. Era a casa de hóspedes. Uma pequena estrutura de tijolos aparentes,
com janelas de madeira branca e uma varanda charmosa coberta por uma trepadeira florida. Parecia uma casa de bonecas saída de um conto de fadas, um refúgio acolhedor e isolado da imensidão fria da casa principal. Ele desligou o motor. O silêncio que se seguiu foi profundo, quebrado apenas pelo canto isolado de um grilo no jardim. Chegamos, ele disse, abrindo a porta do carro e sentindo a brisa fresca da madrugada no rosto. Ana Júlia hesitou por um segundo antes de abrir a sua própria porta. O chão de pedra clara parecia limpo demais para os seus sapatos sujos. Ela desceu com cuidado, pegando a sua mala velha no assoalho do carro e apertando-a contra o peito, como se a mala fosse o seu único escudo contra aquele mundo de luxos absurdos. Henrique caminhou até ela, parando a uma distância segura, mantendo as mãos nos bolsos da calça de alfaiataria para não assustá-la. O sentimento de inadequação é algo que paralisa muitas pessoas diante de novas oportunidades. Se você já sentiu que precisava se esconder do mundo porque as suas cicatrizes pareciam feias demais para os lugares bonitos, conte a sua experiência nos comentários. Diga-nos também de qual cidade ou estado você está assistindo. Ler de onde vocês são e conhecer as suas histórias é o que dá sentido a este canal, e os seus relatos podem ajudar a curar o sentimento de inadequação de outras pessoas que estão nos acompanhando agora. Venha, Henrique chamou suavemente, indicando o caminho com a cabeça. Ele subiu os 3 degraus da pequena varanda de madeira e tirou um molho de chaves do bolso. Ele abriu a porta de madeira maciça e acendeu o interruptor da parede. Uma luz amarelada e quente inundou o ambiente. Ana Júlia subiu os degraus devagar, sentindo as pernas pesarem toneladas. Quando ela parou na soleira da porta e olhou para dentro, o coração dela errou uma batida. O interior era de uma simplicidade luxuosa. Havia um pequeno sofá de tecido claro, um tapete felpudo no centro, uma mesa de jantar de madeira rústica e, ao fundo, uma cama grande, forrada com lençóis brancos e travesseiros volumosos que pareciam nuvens de algodão. Tudo cheirava a lavanda e a limpeza. À direita, havia uma pequena porta entreaberta que revelava um banheiro revestido de azulejos claros e toalhas brancas empilhadas sobre uma bancada de pedra. Este será o seu espaço hoje, Henrique disse, ficando do lado de fora da soleira, respeitando o limite da porta de forma muito consciente. As toalhas no banheiro estão limpas. O chuveiro tem água quente. Basta girar o registro para a esquerda. Na cozinha, dentro da geladeira pequena, há algumas garrafas de água, suco e frutas, caso você sinta fome durante a madrugada. Ana Júlia olhou para o ambiente e depois para ele. A magnitude daquele gesto estava começando a penetrar na sua mente cansada. Ele estava entregando a ela um castelo de paz, enquanto ele permaneceria longe. Ele tirou a chave da fechadura e a estendeu na direção dela. Pegue, ele disse. Ela olhou para a chave prateada brilhando na mão dele. As mãos dela tremiam levemente quando ela levantou o braço e pegou o objeto de metal frio. Esta chave é sua por esta noite, Henrique explicou, o tom de voz sério e repleto de reverência. Assim que eu virar as costas, eu quero que você feche a porta e passe a chave 2 vezes. Você é a dona deste espaço agora. Ninguém, absolutamente ninguém, vai bater nessa porta ou tentar entrar. Você está segura, Ana Júlia. Você pode dormir com os 2 olhos fechados. Amanhã de manhã, quando o sol nascer, eu trarei algo para comermos, mas só virei se você abrir a porta para mim. Ter a chave da própria segurança, ter o poder de trancar o mundo lá fora e escolher quem pode entrar na sua vida é um dos maiores privilégios do ser humano. Nós passamos a vida inteira entregando a chave do nosso coração e da nossa paz para pessoas erradas. E quando finalmente aprendemos a fechar a porta para o que nos faz mal, a cura começa a acontecer.
Se você também aprendeu a trancar a porta da sua vida para o sofrimento e para as pessoas que te apagavam, compartilhe esta história com os seus amigos e familiares no aplicativo de mensagens. Mostre a eles a importância de construir um refúgio seguro dentro de si mesmo. As lágrimas que Ana Júlia tentou conter finalmente transbordaram de forma livre. Ela apertou a chave na palma da mão até sentir a borda do metal marcar a sua pele. Aquela não era apenas uma chave de porta. Era a chave da sua dignidade devolvida, a garantia material de que o seu corpo e a sua alma estariam protegidos. Obrigada, ela murmurou, a voz falhando em um pranto silencioso. Eu não sei como agradecer por isso. O Senhor é um anjo que cruzou o meu caminho poeirento. Não existem anjos aqui, Ana Júlia, ele respondeu com um sorriso triste, os próprios olhos brilhando com uma umidade contida. Apenas duas pessoas que estavam perdidas na mesma estrada. Boa noite. Descanse o máximo que puder. Ele não esperou por mais agradecimentos. Henrique virou as costas e começou a caminhar de volta pelo jardim iluminado, os sapatos fazendo um som rítmico no caminho de pedras, afastando-se em direção à mansão monumental e escura que o aguardava. Ana Júlia ficou parada na soleira por alguns instantes, observando as costas dele sumirem na escuridão do jardim. Quando ele finalmente desapareceu de vista, ela entrou na casa de hóspedes. Ela fechou a porta pesada de madeira. O som do trinco se encaixando foi a música mais bela que ela já ouviu. E então, cumprindo a instrução dele, ela girou a chave 2 vezes. Clac, clac. O som da segurança absoluta reverberou pelas paredes daquele quarto acolhedor. Ela estava trancada pelo lado de dentro, protegida, sozinha. Livre. Ela largou a sua mala velha no chão e caminhou lentamente pelo ambiente. Ela tocou o encosto do sofá, sentindo a maciez do tecido. Ela passou os dedos sobre a colcha da cama, maravilhada com a brancura impecável dos lençóis. Parecia um sonho, e o medo de acordar no chão frio de uma praça fazia com que os seus movimentos fossem muito lentos, como se qualquer gesto brusco pudesse quebrar a magia do momento. Ela caminhou até o banheiro. A luz branca iluminou o pequeno cômodo perfeitamente limpo. Havia um espelho grande sobre a bancada da pia. Fazia muito tempo que Ana Júlia não se olhava em um espelho iluminado. Ela parou diante do próprio reflexo e sentiu um choque profundo. O rosto que a encarava de volta parecia envelhecido pela dor. Os olhos estavam fundos, cercados por olheiras escuras de noites mal dormidas. A pele estava ressecada, suja com a poeira avermelhada da estrada, os lábios rachados, os cabelos opacos e embaraçados em nós difíceis. O vestido remendado pendia de forma triste sobre os seus ombros finos, como a bandeira de um país que havia perdido todas as batalhas. Encarar o próprio reflexo e ver as marcas que o sofrimento deixou em nós é um ato de extrema bravura. Nós tentamos fugir do espelho, não pela vaidade, mas pelo medo de não reconhecer a pessoa que nos tornamos depois de tantas lutas. Se você já parou diante de um espelho e chorou ao perceber o quanto a vida foi dura com você, não sinta vergonha. Essas marcas são a prova de que você sobreviveu. Compartilhe a sua experiência nos comentários. Diga-nos como você encontrou forças para se amar novamente depois que o mundo tentou destruir a sua essência. Com as mãos trêmulas, ela começou a desfazer os botões soltos do seu vestido. O tecido velho escorregou pelos seus ombros, caindo no chão de azulejos claros com um farfalhar suave. Ela se livrou das peças íntimas desgastadas, ficando completamente nua diante de si mesma. O corpo magro, marcado por arranhões antigos e pequenos hematomas da vida nas ruas, parecia um mapa de dores que ela finalmente teria a chance de lavar. Ela entrou no box de vidro e alcançou o registro de metal brilhante. A água começou a cair. No começo, um jato frio que a fez encolher os ombros, mas que em segundos se transformou em uma cascata quente e abundante. Quando a água quente tocou a sua cabeça e escorreu pelos seus ombros tensos, um som gutural, um choro entalado há anos, irrompeu da sua garganta.
Ela se encostou na parede de azulejos e deslizou até sentar no chão do box, abraçando os próprios joelhos, enquanto a água abundante caía sobre ela como uma bênção purificadora. Não era apenas a sujeira da estrada que estava indo ralo abaixo. Eram as humilhações, os olhares de nojo, as palavras cruéis das pessoas que passavam por ela. A água quente amolecia a crosta de sofrimento que cobria a sua pele, e junto com a poeira desciam as suas lágrimas mais profundas. Era um choro de alívio, de dor contida, de um corpo que finalmente podia desabar porque sabia que o chão debaixo dele era seguro. Ana Júlia pegou o sabonete branco que repousava na saboneteira de vidro. O aroma de lavanda encheu o pequeno espaço do box. Ela esfregou a espuma pelo corpo magro com uma delicadeza que ela mesma não sabia que possuía, como se estivesse lavando uma criança recém-nascida. Ela lavou os cabelos embaraçados, sentindo a água desfazer os nós formados pelo vento da rodovia e pela sujeira das calçadas. A cada gota que escorria para o ralo, ela sentia que um pedaço daquela velha Ana Júlia, a mulher invisível e assustada, ia embora para sempre. Ela se sentou na beirada da cama. O relógio pequeno na mesa de cabeceira marcava 9 horas da manhã. Ela nunca dormia até tão tarde. Nas calçadas, o barulho do trânsito e dos passos apressados a acordava antes mesmo do sol nascer. Ela se levantou, caminhou até a janela e afastou um pouco a cortina. O jardim do lado de fora era deslumbrante sob a luz da manhã. Grama verde e úmida de orvalho, flores de cores vivas que ela nem sabia o nome, e passarinhos cantando nas árvores altas. Foi então que ela escutou passos leves no caminho de pedras. Ela prendeu a respiração. 2 toques suaves e muito respeitosos soaram na porta de madeira. Ana Júlia, a voz grave e calma de Henrique chamou do lado de fora. Sou eu. Trouxe o seu café da manhã. Só abrirei a porta se você permitir. A delicadeza daquele homem continuava a surpreendê-la. Ele era o dono de tudo aquilo, mas pedia permissão para entrar no espaço que ele mesmo havia cedido. Ela ajeitou o roupão branco sobre o corpo, certificando-se de que estava bem coberta. Caminhou até a porta e girou a chave 2 vezes. O som metálico da fechadura se abrindo foi o sinal para que ele girasse a maçaneta. Henrique entrou segurando uma bandeja de madeira. Ele usava roupas casuais, uma calça de sarja clara e uma camisa de algodão azul marinho, com os primeiros botões abertos. Ele parecia mais descansado, embora os olhos dele ainda guardassem aquela melancolia solitária. Na bandeja havia uma jarra pequena de suco de laranja natural, pães frescos, manteiga, um bule fumegante com café e uma pequena tigela com frutas picadas. O cheiro do café invadiu o quarto e fez o estômago dela roncar baixinho. Bom dia, ele disse com um sorriso gentil, colocando a bandeja sobre a mesa rústica de madeira no canto da sala. Espero que tenha conseguido descansar. A noite foi tranquila? Foi a noite mais bonita da minha vida, ela respondeu, a voz embargada pela emoção que a pegou de surpresa logo cedo. Eu não lembro de ter dormido sem sentir medo em nenhum dia nos últimos anos. Eu não sei como pagar por essa bandeja de comida, nem pelo teto. Eu não tenho nada. Por favor, Ana Júlia, sente-se, ele pediu, puxando uma das cadeiras para ela. Não fale sobre pagar. Não estamos fazendo negócios aqui. Coma. O seu corpo precisa recuperar as forças de ontem. Ela se sentou timidamente. Ele sentou-se na cadeira à frente dela. Enquanto ela servia uma xícara de café com as mãos ainda um pouco trêmulas, Henrique a observava. A mudança nela era drástica. Sem a poeira e a fuligem da rua, a pele dela revelava uma beleza madura e profunda. Os cabelos castanhos, agora limpos e penteados para trás, emolduravam um rosto de traços delicados, mas incrivelmente fortes. Mas o que mais o impressionava não era a mudança externa, e sim a forma como ela olhava para o pão fresco, como se fosse um milagre divino. O valor das pequenas coisas só é realmente compreendido por aqueles que já perderam tudo. O sabor de um pão quente,
o cheiro do café passado na hora, o calor de uma toalha limpa. Se você sabe dar valor às simplicidades da vida, porque sabe que a verdadeira riqueza não está nas contas bancárias, mas nos momentos de paz, inscreva-se no nosso canal. Faça parte da nossa comunidade ativando o sininho para ser avisado sempre que uma nova história for ao ar. E compartilhe este vídeo com aquela pessoa que sempre te oferece um café quente e uma palavra de conforto quando você mais precisa. Eles tomaram o café da manhã em um silêncio muito confortável, quebrado apenas por pequenos comentários sobre o sabor das frutas ou sobre o canto dos pássaros no jardim. Quando terminaram, Henrique encostou as costas na cadeira, cruzou as mãos sobre o colo e a encarou com uma expressão mais séria, porém cheia de um cuidado fraternal. Nós combinamos que conversaríamos hoje de manhã sobre o que fazer a seguir, ele começou, a voz ponderada. Eu pensei muito durante a noite. Pensei em comprar uma passagem para você ir para qualquer cidade que escolhesse. Pensei em alugar um quarto pequeno em algum bairro e pagar os primeiros meses de aluguel para que você pudesse recomeçar. Mas, para ser muito sincero, nenhuma dessas opções me pareceu certa. Ana Júlia parou de respirar. O medo de ser descartada, de ser enviada para longe, fez o seu coração apertar dolorosamente. Ela abaixou a cabeça, esperando a sentença. A verdade, Ana Júlia, Henrique continuou, inclinando-se um pouco sobre a mesa para capturar o olhar dela, é que esta casa, esta propriedade inteira, precisa de vida. Eu moro sozinho em uma casa monumental que ecoa a minha própria solidão. Eu tenho pessoas que limpam os vidros e cortam a grama, mas eles são pagos para não conversar comigo, para serem invisíveis. Eu não quero mais invisibilidade na minha vida. Nem a minha, nem a sua. Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas para não ofender a dignidade dela. Eu gostaria de propor que você ficasse, ele disse finalmente, a voz carregada de uma esperança quase juvenil. Não como hóspede permanente, e muito menos como uma pessoa escondida. Eu gostaria de oferecer a você um trabalho formal. Cuidar dos jardins menores, talvez ajudar na organização da biblioteca, algo que você se sinta confortável em fazer. Você teria um salário justo, todos os seus direitos garantidos e continuaria morando nesta casa de hóspedes até que juntasse dinheiro suficiente para decidir o que quer fazer da sua vida com total liberdade e independência. Ana Júlia arregalou os olhos. As lágrimas brotaram sem permissão. Um trabalho, um teto, uma chance real de existir no mundo, de ter um documento, de comprar as próprias roupas, de andar na rua de cabeça erguida. Ela olhou para aquele homem, sentindo que ele não estava apenas lhe oferecendo um emprego. Ele estava estendendo a mão para puxá-la de dentro da cova onde a sociedade a havia enterrado viva. "O senhor está falando sério?" Ela perguntou, a voz falhando em um soluço fino. "O senhor confiaria em mim? Uma mulher que o senhor encontrou suja na beira de uma rodovia?" "Eu não encontrei uma mulher suja", ele respondeu com firmeza. "Eu encontrei uma mulher forte que estava carregando um fardo injusto. E eu confio mais na sua honestidade, forjada na dor, do que na honestidade de muitos homens engravatados que sentam na minha mesa de reuniões. Você aceita o meu convite?" Ela não conseguiu responder com palavras. Ela cobriu o rosto com as duas mãos e chorou copiosamente. Era o choro da redenção. Henrique se levantou, deu a volta na pequena mesa e colocou a mão de forma leve e respeitosa sobre o ombro dela, oferecendo um porto seguro enquanto ela derramava os últimos resquícios de dor da sua alma castigada. As grandes reviravoltas da vida não acontecem com luzes brilhantes e palcos lotados. Elas acontecem no silêncio de uma manhã de sol, quando alguém decide olhar para nós com os olhos do coração e nos dá a chance que o resto do mundo nos negou. Se você já foi o anjo na vida de alguém, oferecendo uma oportunidade, quando ninguém mais acreditava nessa pessoa, deixe o seu curtir neste vídeo. E me conte nos comentários como foi essa experiência. Fazer o bem transforma tanto quem recebe quanto quem oferece, e as suas palavras podem inspirar alguém hoje a estender a mão para o próximo.
Quando ela finalmente desligou o registro, o silêncio do banheiro foi reconfortante. Ela abriu a porta de vidro e encontrou uma toalha felpuda e espessa, tão grande que a cobria quase por inteiro. Ao se enxugar, ela notou um roupão de algodão branco pendurado atrás da porta. Ela o vestiu. O tecido macio abraçou o seu corpo castigado com uma ternura indescritível. Ela caminhou descalça até o quarto. A cama grande e impecável parecia um altar. Ela se deitou devagar, afundando a cabeça no travesseiro macio. O cheiro de limpeza, o silêncio do quarto trancado por dentro, o peso do cansaço de anos de fuga. Tudo isso culminou em um sono tão pesado e escuro que ela nem sequer sonhou. Ela apenas apagou, entregando-se à paz absoluta que lhe havia sido roubada durante a maior parte da sua juventude. O renascimento muitas vezes começa no silêncio de uma noite bem dormida, quando o nosso corpo entende que a guerra acabou e que finalmente podemos abaixar os escudos. Se você já viveu um momento na sua vida em que o simples fato de ter um lugar seguro para deitar a cabeça foi o maior milagre que você poderia pedir a Deus, conte essa experiência nos comentários. Diga-nos também de qual cidade você está escrevendo. Nós lemos cada palavra porque sabemos que por trás de cada comentário existe uma história de superação que merece ser aplaudida. Deixe o seu curtir neste vídeo para que mais pessoas encontrem esse porto seguro em forma de palavras. Quando Ana Júlia abriu os olhos novamente, o quarto estava banhado por uma luz dourada e suave que entrava pelas frestas da cortina de linho. Por um segundo aterrorizante, o coração dela disparou. Onde ela estava? O pânico do desconhecido tomou conta da sua mente. Mas então, os seus olhos varreram o ambiente claro, o teto limpo, o edredom branco sobre o seu corpo, e a memória da noite anterior voltou como uma onda de calor reconfortante. Ela não estava na rua. Ela estava na casa de hóspedes de Henrique. Ela havia dormido a noite inteira, sem acordar de sobressalto, sem sentir frio, sem medo de ser agredida. Conversavam sobre tudo e sobre nada. Sobre o formato torto de uma nuvem, sobre a teimosia de uma trepadeira no muro, sobre as memórias de infância que ambos tentavam curar. Ana Júlia contava as histórias de resiliência que aprendeu observando as pessoas invisíveis das ruas. Henrique ouvia fascinado. Ele encontrava na sabedoria simples dela uma profundidade que ele nunca havia encontrado nos livros caros da sua faculdade de elite. Ela o ensinava a ver o mundo sem a lente do dinheiro, e ele oferecia a ela a segurança de um mundo sem a ameaça da escassez. A cumplicidade é o tijolo mais forte na construção do amor verdadeiro. A paixão pode nascer de um olhar, mas o amor maduro, aquele que sustenta a vida, nasce das conversas longas, do respeito mútuo e da capacidade de enxergar o outro na sua totalidade, com luzes e sombras. Se você vive um amor assim, construído na base da paciência e da cumplicidade, compartilhe este vídeo com o seu parceiro ou parceira. E se você ainda está buscando esse tipo de conexão, escreva nos comentários o que é inegociável para você em um relacionamento. O amor saudável é sempre pautado no respeito e na admiração. O outono chegou, pintando as árvores do jardim de tons alaranjados e vermelhos. O ar ficou mais frio, anunciando que os meses quentes haviam ficado para trás. Em uma noite particularmente fresca, os dois estavam sentados na varanda da pequena casa de hóspedes. Henrique usava um suéter escuro sobre a camisa social e Ana Júlia estava envolta em um chale de lã clara que havia comprado com o seu próprio salário, algo de que sentia um orgulho imenso. O silêncio pairou entre eles, mas era um silêncio carregado de palavras não ditas, de sentimentos que já não cabiam apenas nos gestos de cuidado. Henrique olhava para o perfil de Ana Júlia, iluminado levemente pela luz que vinha da janela. Ele observava a curva suave do rosto dela, os olhos castanhos e serenos que observavam as folhas caindo na grama. Ele sentiu o coração apertar, não de tristeza, mas de uma plenitude que doía de tão imensa.
Eu percebi uma coisa hoje à tarde, no meio de uma reunião muito importante no escritório. Henrique disse, a voz baixa, quebrando a melodia noturna do vento. Ana Júlia virou o rosto para ele, prestando total atenção. E o que o senhor percebeu? Ela perguntou, o tom de voz macio e receptivo. Henrique sorriu de canto, um sorriso que alcançou os olhos dele. Percebi que eu não suporto mais que você me chame de senhor, ele confessou. E percebi algo ainda maior. Eu passei anos da minha vida tentando construir coisas. Empresas, contas bancárias, prestígio. Mas eu nunca construí um lar. E hoje, enquanto eu assinava um papel que me rendia muito dinheiro, eu não senti alegria nenhuma pelo negócio. A minha única alegria durante todo o dia foi olhar para o relógio e ver que estava quase na hora de voltar para casa. Voltar para ver você. Ana Júlia sentiu as mãos suarem debaixo do xale de lã. O arrepio que percorreu a sua espinha não foi causado pelo vento de outono, mas pela intensidade daquelas palavras. Ela olhou para as próprias mãos, sentindo a velha insegurança tentar sussurrar no seu ouvido, tentando lembrá-la de onde ela viera. Henrique, ela começou, usando o nome dele pela primeira vez, sem o pronome de respeito, e a palavra soou doce e perfeita nos seus lábios. Eu sou apenas a jardineira. Eu sou a mulher que você salvou da beira da estrada. Eu carrego uma bagagem cheia de remendos. O seu mundo e o meu mundo, deminere perbe. Eu carrego uma bagagem cheia de remendos. O seu mundo e o meu mundo. O meu mundo era um deserto até você aparecer nele. Ele a interrompeu suavemente, aproximando-se um pouco mais no degrau de madeira. A distância entre eles agora era de poucos centímetros. Você acha que eu te salvei daquela estrada? Ana Júlia, você me salvou da minha própria vida. Eu estava dirigindo para o abismo vazio, endurecido por expectativas irreais. Você me ensinou a sentir de novo. Você trouxe o sol para dentro desta casa. Ele levantou a mão lentamente, como se pedisse permissão, e tocou de leve o rosto dela, afagando a bochecha macia com as costas dos dedos. O toque foi como uma faísca em pólvora seca. Ana Júlia fechou os olhos, absorvendo a delicadeza infinita daquele gesto. Ela inclinou o rosto contra a mão dele, aceitando o carinho, derrubando a última barreira de medo que ainda restava no seu coração. Eu não me importo com o passado. Henrique sussurrou, a voz carregada de uma emoção crua e verdadeira. Eu não me importo com a mala velha ou com as roupas que você usava. Eu me importo com a mulher que está sentada na minha frente agora. A mulher mais forte, mais bela e mais honrada que eu já conheci. Eu te amo, Ana Júlia. Não como alguém que cuida das minhas flores, mas como a mulher que fez a minha alma florescer novamente. As lágrimas dela não eram de dor, nem de humilhação, nem de medo. Eram lágrimas de redenção absoluta. O choro da mulher que passou 26 anos, sendo invisível para o mundo, apenas para ser vista em toda a sua essência pelo homem que segurava o seu rosto naquela varanda escura. Eu também amo você, ela respondeu, abrindo os olhos e encontrando o olhar profundo dele. Eu te amei desde o momento em que você me ofereceu água e não me cobrou a minha dignidade em troca. Eu amo o homem que chora escondido, o homem que tem o coração maior do que qualquer conta bancária. Henrique se inclinou e, com uma lentidão que permitia que ambos sentissem a grandiosidade daquele momento, tocou os lábios dela com os seus. Foi um beijo delicado, morno, carregado de um respeito imenso e de uma paixão que estava contida há meses. Não havia pressa, não havia exigências. Era o encontro de duas metades que o destino, de forma torta e impiedosa, havia feito sofrer caminhos tão diferentes apenas para que pudessem curar as feridas um do outro. O homem que tinha o mundo aos seus pés, mas que sentia um vazio esmagador, encontrou a sua paz nos braços da mulher que nunca teve nada, mas que guardava no peito uma imensidão de afeto. O verdadeiro amor não é aquele que encontramos pronto em um conto de fadas.
O amor real é aquele que construímos sobre as ruínas das nossas próprias dores. É aquele que nos aceita com os nossos remendos, com as nossas falhas e que, em vez de exigir perfeição, nos oferece abrigo. Um amor que não apaga o nosso passado, mas que nos dá força para reescrever o futuro. E a história de Ana Júlia e Henrique nos deixa uma lição profunda sobre a vida, sobre o que realmente significa ter valor. O dinheiro pode comprar muitas coisas, pode comprar confortos, casas luxuosas e carros brilhantes, mas ele jamais poderá comprar a paz de espírito, a empatia genuína e a conexão de duas almas. A invisibilidade que Ana Júlia sentia na rua e o vazio que Henrique sentia no topo do mundo financeiro eram faces da mesma moeda. A falta de um amor que acolhe. Quando eles se encontraram naquela estrada quente e poeirenta, eles não trocaram caridade. Eles trocaram salvação. Os dias que se seguiram foram uma transição delicada e bela. Henrique cumpriu cada palavra da sua promessa. Ele a ajudou a providenciar novos documentos, levou-a a uma loja simples para que ela mesma escolhesse roupas novas com o adiantamento do seu primeiro salário, e a ensinou as rotinas da casa. Ana Júlia assumiu a responsabilidade pelos jardins internos da propriedade. Ela passava as suas manhãs com as mãos na terra, cuidando das roseiras, podando os arbustos, conversando com as flores como se fossem velhas amigas. A terra, que antes era o seu único colchão duro e frio nas ruas, agora era a sua ferramenta de trabalho, a fonte do seu orgulho e do seu sustento. O tempo, quando vivido com paz, tem o poder de curar até as cicatrizes mais feias. Semanas se transformaram em meses. O rosto de Ana Júlia perdeu a expressão assustada e ganhou um brilho de vitalidade. O corpo recuperou a força. As roupas novas, sempre limpas e bem cuidadas por ela mesma, refletiam a dignidade que ela sempre teve, mas que a miséria havia escondido. Mas a maior transformação não aconteceu nela. Aconteceu em Henrique. O empresário frio, acostumado a chegar em casa tarde da noite, apenas para beber um copo de uísque sozinho e dormir poucas horas, começou a mudar a sua rotina. Ele passou a sair do escritório mais cedo. As reuniões sem fim foram delegadas. Os jantares com acionistas foram trocados por voltas antecipadas para casa. Ele queria chegar a tempo de ver o sol se pôr no jardim. Mais especificamente, ele queria chegar a tempo de ver Ana Júlia. A dinâmica entre eles mudou de forma orgânica e sutil. O que começou como uma relação entre um benfeitor e uma mulher resgatada transformou-se em uma convivência de almas afins. Todas as noites, após o jantar, em vez de se trancar no seu escritório majestoso, Henrique caminhava até a varanda da casa de hóspedes. Ana Júlia sempre o esperava com 2 xícaras de chá ou de café fresco. Eles sentavam naqueles degraus de madeira e conversavam por horas. Se essa história emocionou o seu coração e te fez refletir sobre as pessoas invisíveis que cruzam o nosso caminho todos os dias, deixe o seu curtir neste vídeo. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho, pois a sua presença aqui é muito importante para nós. Compartilhe esse vídeo para que a mensagem de empatia alcance mais famílias e corações. E antes de encerrarmos este encontro, eu deixo uma pergunta para você refletir e responder aqui nos comentários, para que possamos continuar a nossa conversa. Na sua opinião, qual é a atitude mais nobre que um ser humano pode ter para ajudar alguém que perdeu a esperança na vida? Fiquem todos com Deus, cuidem de quem está ao lado de vocês, não fechem os olhos para a dor alheia, e até a nossa próxima história narrada.